adoração nessa noite, porque só a Ele pertence a honra, só a Ele pertence a glória, só a Ele pertence todo louvor e toda exaltação nessa noite. O homem não pertence nada, o homem nada merece, mas Ele pertence, só Ele merece toda a glória, toda a honra e toda a exaltação nessa noite. Querida amada igreja do Senhor, estamos nessa noite diante de um texto, estamos diante de um tempo que os profetas do Senhor estavam perseguidos, um tempo que o povo de Israel eles estavam deixando os altares do Senhor, um tempo que o rei Acabe reinava, um tempo que o rei Acabe reinava e decide no teu coração casar com uma mulher amaldiçoada, perturbada, endemoniada, chamada Jezabel. Aí começa a ruína sobre Israel. Meu filho, está falando. E quando Acabe começa a reinar, e quando Jezabel com ele, diz a palavra que o povo começou a adorar a Baal. O povo começa agora a deixar o altar do Senhor. O povo começa a deixar a presença, o concerto do Senhor para adorar em Deus Baal. Diz a palavra que Deus levanta um profeta. Repita comigo em meia crise. Aleluia! Deus levanta profeta. Diz a palavra que Deus agora levanta Elias. E Elias começa a profetizar. Elias começa a profetizar contra aquilo. Elias começa a profetizar contra Acabe, contra o reinado de Acabe. Porque a profecia de Deus não é contra o homem, é contra o que o homem faz. A profecia de Deus não é contra a nossa vida, mas a prática que nós temos. E diz a palavra que Elias então começa a profetizar contra as práticas de Acabe, contra o que Acabe tinha no coração, contra Jezabel, contra os profetas de Baal. E todos sabem mais do que eu, que a história diz que, a palavra de Deus diz que Elias agora sobe ao monte, e ali há um desafio contra os profetas de Baal e contra Elias sozinho. E ali os profetas de Baal fazem um altar, e ali chamam a Deus, chamam os deuses dele, começam a gritar, a bater, e os deuses dele não se manifestam. E quando Elias ali faz o altar, pega as madeiras, pega o cordeiro ali e vai diante do altar e sacrifica ao Senhor, adora ao Senhor, diz a palavra que Deus se manifesta e o fogo do Senhor desce. Oh, aleluia! Eu glorifico a Deus que existe deuses mortos. Existe Deus na Índia, uma deusa vaca, mas ela é morta. Existe em Deus tudo quanto é lugar. Existe o Deus Buda, mas ele é morto. Existe muitos deuses, mas ele é morto. Eles não fazem nada. Mas eu glorifico a Deus. Nós servimos um Deus vivo, um Deus que é vivo, um Deus que fala, um Deus que anda, um Deus que manifesta. Mas mesmo assim o povo não deixou de buscar a Baal. E Acabe, quando fica sabendo disso, porque ali depois que o fogo desce, depois que Elias sacrifica ao Senhor, eles matam os profetas de Baal. E quando Jezabel, essa notícia bate no coração dela, diz a palavra que ela manda um mensageiro a Elias. Diz a palavra que diz a ele:
Se você acompanhar na tua palavra, Aleluia! Deus, maravilha! ela manda um mensageiro dizer a ele: se eu não fizer como você fez com os profetas, na manhã, nessa mesma hora não puser a tua vida como a um deles. Agora Jezabel leva um mensageiro, manda um mensageiro levar uma palavra para Elias, uma palavra que ele ia morrer. Meu Deus! E ele recebe aquela palavra, então ele entristece no teu coração e decide então caminhar ao deserto. Diz a palavra que ele se levanta para escapar com vida e foi ao deserto. Ele deixa ali o teu moço e vai ao deserto. Diz a palavra, quando ele começa a caminhar no deserto, Graças a Deus! ele vê um pé de zimbro. Ele deita ali debaixo daquele pé de zimbro e começa a falar com Deus: Deus, eu não sou melhor do que meus pais. Deus, me tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que meus pais. Basta, Senhor, toma a minha vida. E diz a palavra que ele dorme debaixo daquele pé. Oh, aleluia. E quando Elias estava ali dormindo, descansando, Deus manda um anjo ali. E diz a palavra que o anjo chega a Elias e toca nele: Elias, levanta e come. Diz a palavra então, quando Elias ouve aquela palavra e olha para o lado, ele vê um pão cozido sobre brasas. A primeira coisa que Elias vê é um pão cozido sobre brasas. Eu quero falar nessa noite. Aleluia. Aleluia! Nós estamos precisando, meu querido, de pão sobre brasas. Deus! Nós estamos precisando, meu querido, de uma palavra sobre brasas. O que é isso, Jorge? Meu querido, chega de começar a se alimentar de pão cru. É um tempo de nós começarmos a comer pão assado. Aleluia. Aleluia. A palavra assada, a palavra alçada, a palavra, aleluia, cozida pelo fogo do Espírito Santo. E a segunda coisa que o anjo mostra a Elias, diz: Elias, levanta e come este pão sobre a brasa. Coma esse pão assado. Come. E tinha uma botija de água. Repita comigo: botija de água. Esse é o tempo que Deus está começando a alimentar os profetas no deserto. Deus está começando a sustentar os profetas no deserto. Aleluia. Deus está começando a sustentar os profetas no deserto. Não é com terno novo, não é com gravata nova, não é com carro novo, não é com dinheiro, não é com prata, não é com ouro, mas é com palavra, é com Espírito, é com a água do Espírito, é com a palavra no fogo, é com a palavra sobre brasas. E ele come e bebe e se deita novamente. Talvez nessa noite a palavra está falando no teu coração. Profeta e profetiza do Senhor. Quantas vezes você tem comido do pão? Quantas vezes você tem comido do pão da palavra do eterno Deus? Tem bebido da jarra do Espírito Santo? E o anjo
chega e te toca e fala: levanta-te. E você até se levanta para comer e beber, mas se põe a deitar-te de novo. Eu quero dizer nessa noite: se prepara, porque Deus marcou encontro contigo nessa noite. Se prepara, porque o Espírito Santo não me trouxe aqui à toa, me trouxe aqui para te dizer: se prepare, que o anjo tocará a ti de novo e te despertará, porque Deus não desiste dos teus profetas. Dos falsos profetas ele desiste, mas dos verdadeiros não. Eramaço quinaia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu disse para minha esposa: aquele lugar é especial, amor. Aquele lugar eu sinto a paixão do Eterno. Aquele lugar eu sinto o amor de Deus. Naquele lugar eu sinto a adoração perfeita. Porque você quer chamar a Deus, meu querido? Você quer chamar a presença de Deus? Esteja com o coração contrito. Diz a palavra: Ele não rejeitará. Você quer agradar o Senhor? Quer chamar a presença dEle? Adore o Espírito em verdade, porque Ele procura tais que adoram o Espírito em verdade. É esses que Ele procura, é esse que Deus procura. E o anjo toca nele de novo. Segura aí, meu querido, depois a gente vai beber. Depois a gente chapa do Espírito. Oh, aleluia. Você quer ver um homem doido, um jovem doido pelo Espírito Santo? Aqui está. Você quer ver um jovem, meu querido, que é amado, que ama a presença de Deus? Aleluia. E o anjo toca nele de novo e diz: levanta, come, porque muito comprido será no teu caminho. Meu querido, Deus sabe que o teu caminho é comprido. Mas às vezes nós achamos que o caminho é curto. Nós achamos que o caminho é curto e comemos qualquer coisa. Nós achamos que a obra do Senhor acabou sobre nós e nós comemos qualquer coisa, qualquer pão, qualquer jarra que nos dá, qualquer água que nos dá, nós bebemos. Bom, meu querido, eu quero dizer nessa noite que eu não consigo comer mais nenhum pão cru. Eu não consigo beber mais nenhuma água que não seja a água do Espírito Santo de Deus. Eu não consigo comer nenhum pão que não seja, aleluia, a palavra do Eterno sobre a brasa, sobre o fogo do Espírito Santo. Verso 8. Diz a palavra que ele levanta. O anjo diz: levanta. E ele levanta e comeu de novo. E com aquela força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, ao monte de Deus. Aleluia. Preste atenção, senão você perde. Elias caminhou 40 dias e 40 noites sem comer. Elias agora caminha 40 dias, 40 noites sem comer, meu querido. Agora Elias não caminha 40 dias e 40 noites em qualquer lugar, não. Elias caminha 40 dias e 40 noites sobre o deserto, o lugar que a noite queima ao sol de 40 graus. A noite é frio como gelo. E Elias caminha
aleluia, debaixo do sol. Elias caminha debaixo do frio escaldante. Elias caminha 40 dias e 40 noites. Aleluia. Porque ele tinha comido do pão e tinha bebido do Espírito Santo. Você quer continuar caminhando? Você quer continuar caminhando no meio do deserto? Você quer continuar caminhando sobre o deserto? Você quer continuar a caminhar 40 dias? Você quer continuar a caminhar um caminho longo que você tem para caminhar? Coma daquilo que Deus tem para você. Elias comeu aquilo que o anjo trouxe para ele. Por isso que ele teve força. Porque ele comeu da palavra. A palavra é luz para os nossos pés. Ele comeu dela e andou na luz. Oh, aleluia! Ele bebeu da água que o anjo trouxe. A água simboliza o Espírito Santo. Ele bebeu do Espírito e caminhou. E não se cansava. Caminhou no sol e não se cansava. Caminhou no deserto frio e não parava. Deus está te alimentando nessa noite. Deus te alimentando. Eu vejo o anjo te alimentando nessa noite. Eu vejo o Espírito Santo de Deus, oh aleluia, como uma jarra caindo sobre a tua cabeça. E você bebendo dessa água nessa noite. E você bebendo dessa água. Eu vejo o anjo nessa noite, aleluia, te dando pão sobre brasa e dizendo: come, 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 aleluia, come da palavra de Deus. E ele vai até o Horebe, ao monte de Deus. Diz a palavra que ele entra numa caverna e passa a noite naquele lugar. Elias ia para o monte. Elias ia para o Horebe, ao monte de Deus. Horebe significa um lugar que temos um encontro com Deus. Agora Elias caminha para Horebe, para o encontro com Deus. Mas em meio ao caminho ele entra na caverna. Quantos profetas, meu querido, que anda até ao meio do caminho, que anda até o meio do caminho que leva ao monte de Deus, que anda até o meio do caminho que leva ao Horebe, ao monte de Deus. Mas em meio ao caminho ele entra na caverna. O medo faz ele entrar na caverna. Porque Elias, no coração dele, ele estava pensando: se eu vou ao monte de Deus orar, se eu vou ao monte de Deus buscar a presença de Deus, Jezabel pode vir e pode tirar a minha vida. Talvez se eu vou lá orar no monte, Jezabel sabe que eu vou no monte, Jezabel sabe que eu vou orar a Deus lá. Ela pode mandar pessoas, mandar um exército e tirar minha vida. Eu quero dizer nessa noite, meu querido, o único ser que coloca no teu coração de você não orar é o diabo. O único ser que vem na nossa mente para nos tentar parar é o diabo, nosso inimigo. Então Elias entra na caverna tentando se esconder. Diz a palavra que Davi diz em Salmos: Senhor, se eu vou no abismo, Tu estás. Aleluia, se eu vou no monte alto, Tu estás. Senhor, Tu estás em todo lugar, Tu és onipotente. Tu és onipresente, Senhor. Para onde eu se esconderei na Tua presença? Aonde eu for, a Tua presença está. Aleluia. Essa noite, meu querido,
de você sair dessa caverna. Diz a palavra que ele entra ali. Deus brada lá fora e diz: Elias, o que você está fazendo aí? Fala pro teu irmão: teu lugar não é na caverna, teu lugar é no monte. Teu lugar não é na escuridão, na caverna. Oh, aleluia. Tu és luz, tu és sal da terra. Oh, aleluia. Deus não te chamou para se esconder. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades no reino da maldade. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. Não é contra o homem, não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e potestades do reino da maldade. É essa que é a nossa luta diária. Diz a palavra de Deus que você está fazendo a Elias aqui. E Elias então se abre com Deus. Senhor, eu tenho sido zeloso, Pai. Aqui está, meu querido, qualidades de um profeta. Primeira coisa, ele é zeloso com Deus. Ele zela por Deus. Ele zela pela presença de Deus. Diz a palavra que ele diz: eu sou zeloso, Senhor. E outra coisa, ele diz: por que os teus filhos, Senhor? Olha o que o profeta disse, meu querido. Ele era para falar com Deus: Deus, por que aqueles malditos? Não, ele diz: Deus, por que os teus filhos? Oh, Deus está levantando Elias. Esse é um tempo que Deus está levantando Elias. Oh, aleluia. Meu Deus. Elias, meu querido, ele diz: por que os teus filhos de Israel deixaram o teu conserto? Por que, Deus, os teus filhos deixaram o teu conserto? Deixaram a tua palavra, a tua direção? Aleluia. Olha o que o profeta está dizendo com Deus, meu querido. Preste atenção. O profeta não é aquele que fala o coração do homem quer ouvir. O profeta é aquele que fala aquilo que o coração de Deus manda dizer. O profeta não é aquele que fala para saciar a alma, porque diz a palavra que a alma come, bebe e deita-se. O profeta prega, o profeta profetiza para saciar o espírito. Deus está levantando esses profetas. Oh, quem faz parte desses profetas, deixa eu ver. Quem faz parte dessas profetas, aleluia. Oh, que vão profetizar não mais o que o povo quer ouvir, aleluia, mas o que o povo precisa de ouvir, aleluia. Não vai mais pregar, aleluia, para a viúva rica, mas vai lá, aleluia, e prega para aquela viúva pobre que tem um vaso de azeite e um pouquinho de farinha, aleluia, mas profetiza para ela: traz para mim, que nunca mais vai faltar na tua casa. Traz aqui, que não faltará na tua casa. Aleluia. É muito fácil profetizar para quem tem, pastor. Deus está levantando esses profetas. Eu posso ver isso com meus olhos da fé, meu querido. Aleluia. Profetas que não têm mais compromisso com Glória a dinheiro. Deus. Profetas que então não têm mais compromisso com a fama, com o status. Aleluia. Deus está acabando com esses artistas, meu querido, e está levantando
mentira. Aleluia. Contra a falta de conserto com Deus. Profetas que profetizam por falta de santidade a Deus. Profetas que profetizam a verdade, mesmo que querem matar ele. Oh, aleluia! Sabe por que, meu querido? Profetas não profetizam aquilo que o povo não gosta de ouvir. Sabe por quê? Porque o pastor, ele fica com medo do pastor não chamar ele mais. Porque ele fica com medo do cachê da igreja. Hoje. Ele fica com medo de não receber mais o cachê, porque cobra para pregar ainda, miserável. A palavra de Deus diz: recebei de graça, dai de graça. Jesus nunca cobrou para pregar. Deus está levantando esses. Deus está levantando uma tribo de profetas, uma nação de profetas. Oh, aleluia! Que vão manifestar a glória de Deus sobre a terra. Aleluia! Deixar o teu conserto derrubar os teus altares. Elias disse: Senhor, além de eles derrubar o teu conserto, eles derrubaram o altar do Senhor. Eles não te adoram mais, Deus. Por que, Deus? Por que, Senhor? Mataram todos os teus profetas, só eu sobrei. E buscar a minha vida para tirar ainda. O Senhor diz para ele: profeta Elias, sai para fora. Oh, aleluia! Põe neste monte perante a face do Senhor. Diz a palavra que eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebravam as penhas diante da face do Senhor. Mas o Senhor não estava nesse vento. Depois veio do vento um forte terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava nesse fogo. Sabe o que isso significa, meu querido? Que nós passamos pelo fogo. Nós passamos pelo vento. Nós passamos, meu querido, por terremoto nessa terra. Mas o Senhor não está nisso. Ele pode até permitir, mas Ele não está, porque não cai uma folha do céu se Ele não permitir. Mas Ele não está nisso. Eu quero dizer nessa noite, você que passou pelo terremoto, pelo fogo, pelo vento, eu quero dizer que o Senhor não está nisso. Mas eu quero te dar uma palavra de ânimo nessa noite. Ele não está. Mas eu quero dizer nessa noite também que o vento passa, que o terremoto passa, que o fogo